Vamos anotar aqui os tópicos para você começar a construir aí o seu ateliê, para você dar o passo inicial. Vamos lá! Dica número 1. E não é nenhuma dica isso que eu vou passar, são itens importantes. Que eu falo que dica é tipo, vou te dar uma dica, né? Agora, quando é uma lei, aí é mais importante. Amadureça a ideia antes de abrir o seu negócio. Gente, você já parou para pensar como é a rotina num ateliê de pintura em porcelana, né? Já até fiz pipoca, nossa, eu queria ter feito aqui também. Você já parou para pensar como é a rotina que a gente tem aqui, né? Para você, antes de tudo, antes de começar qualquer ateliê, começar qualquer negócio, você tem que parar e pensar, amadurecer essa ideia. E eu acho que muito desse amadurecimento vem de pensar como é a rotina. Essa é a rotina que eu quero ter, né? Por exemplo, eu, Gabi, até uns tempos atrás, tinha muita vontade de ter uma loja física, né? Porque muita gente me pede, inclusive nos comentários, Gabi, abre uma loja física. Gabi, faz isso, né? Abre uma loja física que a gente quer ir te ver e tudo mais. Gente, eu parando para pensar, olhando para dentro do meu coração, eu não tenho vontade de todo dia, 8 horas da manhã, ir lá e abrir a chave e todo dia, 6 horas da tarde, ir lá e fechar a chave. Eu sou uma pessoa que eu me considero livre. Eu gosto de vez em quando de viajar, gosto de ter uma rotina cada dia de um jeito. Aí você pensa, Gabi, mas você poderia contratar alguém e deixar lá para abrir e para fechar. Mas será? A responsabilidade é minha, continua sendo minha. Então, quando você pensa em abrir o seu ateliê, começar o seu ateliê, para pensar, né? Amadurece essa ideia. Será que eu quero essa rotina? Vou contar para vocês como é a minha rotina, tá? Então, eu acordo todo dia, vamos falar, por exemplo, hoje. Hoje eu acordei 6h30 da manhã, aí eu fui pra academia, né? Fui pra academia, fiz minha atividade física, voltei, aí eu demoro um pouquinho pra tomar café, que eu gosto, né? De tomar café devagar, eu fico da minha lerdeza, fico lá pensando, tomo meu cafezinho preto, vira e mexe, faço ovo, ou então hoje eu fiz pão de queijo light, tava delicioso. Fiz na frigideira mesmo, com tapioca e ovo, ficou uma delícia. Fiz meu pão de queijo, aí fui, tomei banho, sentei na mesa, organizei minha live, vim aqui 9h30 da manhã, dei a minha aula, né? Mas isso, no caso, é porque eu sou professora, né? Inclusive para o pessoal que fala, morro de vontade de dar aulas na internet. Ok, essa é a rotina, tá? Vamos falar melhor do que falar a minha rotina, que a minha rotina é mais doida, né? A rotina da Dona Onça, que produz as peças, que chega o mais próximo de um ateliê, né? Dona Onça fez a mesma coisa, acordou cedo, foi comigo pra academia, voltou, tomou café. Aí a moça que trabalha em casa veio, a Dona Onça ajudou ela a organizar. E a Dona Onça, gente, valoriza muito, muito trabalhar em casa. Porque ela acredita que trabalhando em casa ela tá do lado do Jack. Gente, parece tonto, né? Mas pra ela é algo que vale muito a pena trabalhar do lado dos nossos cachorros. Olha que incrível, né? Como a gente tem que se conhecer e assumir quem somos, né? Eu sou dessa forma, eu quero trabalhar na minha casa. Tem outras pessoas que não vão se identificar em trabalhar em casa. Imagina que dentro da minha casa eu tenho as pessoas que movimentam aqui dentro, mas é uma quantidade de pessoas limitadas. Eu, Gabi, não tenho necessidade de conversar com muitas pessoas durante o dia. Eu adoro ficar no meu cantinho, gente. Eu venho aqui, converso na internet, converso com vocês e pra mim isso já é incrível, eu já tô ótima. Mas tem outro perfil de pessoas que necessita dessa movimentação, entende? Então, antes de você começar o seu negócio, começar o ateliê, para pensar, você gosta de ficar em casa, se você for começar em casa? Se você não for começar em casa, você gosta de abrir e fechar uma loja com horários definidos, né? Para pensar qual é a rotina que você quer chegar e se você gosta de verdade dessa rotina. Eu, por exemplo, trabalhando em casa, tem dias à noite que eu trabalho até muito mais tarde, porque eu tô em casa, e aí quando a gente tá sem nada para fazer em casa, a gente vem trabalhar. Você gosta disso? Gabi, não, eu valorizo o meu tempo que eu tenho de descanso.
então não mistura a sua casa com o seu ateliê, porque você não vai conseguir mais separar tanto isso, entende? Agora você tem que pensar, para Dona Onça é melhor trabalhar do lado do Jack, já organizando as coisas da casa, fazendo, né, tudo o que precisa ser feito, administrando aí, e ela prefere dessa forma. Eu, Gabi, por exemplo, eu valorizo muito nessa etapa da minha vida eu poder, esse ano eu não pude viajar, mas no ano que vem eu poder pegar durante uma semana e falar, mãe, ó, beijo, tô indo, tchau, depois eu volto. E é justamente por isso que eu trabalho na internet, porque o meu trabalho na internet eu consigo passar viajando, né? Consigo fazer o que eu quero fazer e eu não necessito de ficar, meu Deus, mas eu tô com uma equipe lá, mas não sei, preciso de uma câmera, ficar vendo quem que vai abrir a loja, quem que vai fechar a loja, como que vai fazer, cliente precisa de troco. Eu não quero essa vida. E é muito importante a gente assumir a vida que a gente quer. Para pensar. Às vezes você fala, Gabi, eu adoro ficar batendo papo com o pessoal. Se eu ficar sozinha, eu vou ficar deprimida, né? E aí faz sentido você abrir um ateliê num espaço físico. Então, gente, anota aí que essa, apesar de parecer muito simples, demanda um autoconhecimento da pessoa gigantesco. E é por isso que muitos negócios não dão certo, né? Às vezes a pessoa não se conhece, não sabe o que ela quer fazer, e aí ela fica cada hora tentando uma coisa, mas ela não sabe o que ela quer fazer porque ela não se conhece. Então ela não sabe qual é a rotina que ela vai se adaptar. Anota aí, amadurecer a ideia antes de abrir o seu negócio, pensar na rotina que você vai construir, tá bom? Número 2, que eu considero bem importante para você começar o seu ateliê. Você tem que saber por que e quem vai precisar do seu trabalho. Eu falo isso para vocês e isso é, gente, uma verdade universal e absoluta. A gente está aqui trabalhando para servir outras pessoas, tá? Faz parte, inclusive, da nossa evolução como um todo, né? No coletivo aqui faz parte essa etapa na nossa vida. Então, quando você vai abrir o seu ateliê, é importante que você tenha consciência que, apesar de ser a sua arte, as suas ideias, tudo aquilo que é do artista, né? Você tem que ter a consciência que essa arte está sendo vendida para outra pessoa, que você está ali para atender a necessidade de outra pessoa. E aí você tem que primeiro pensar, tá? Por quê, né? Por que minha empresa atende a necessidade dessa pessoa? Por quê, né? Você tem que pensar, por que ela atende? Como que as minhas porcelanas atendem a necessidade da Tina? Quem é a Tina? Então, você tem que entender que para o seu negócio dar certo, a base fundamental dele, os coaches falam, né? O pessoal do coach fala, você tem que ter um porquê, Mas, gente, assim, é mais ou menos isso, entendeu? Você tá aqui para servir alguém. Por que você atende a Tina? Tina, quem eu chamo de Tina, gente, é a minha persona, tá? Eu falo que é a minha amiga imaginária, ninguém supera a Tina, a Gabi não supera a Tina. Mas enfim, é a pessoa para quem eu trabalho, né? Igual para o pessoal do curso, eu trabalho ensinando os meus conhecimentos. Isso faz parte do meu trabalho. Para mim, no momento que eu tô no ateliê hoje, faz sentido eu falar para alguém o porquê, como ela pode começar a construir um ateliê no momento hoje, que eu já tenho um ateliê estabelecido. Eu precisaria estar ouvindo? Porque não. Mas as pessoas que eu ensino precisam disso e eu tô aqui para servir elas, né? Isso faz sentido. Antonieta, que graça, amiga do Rafa, muito bom. Então você tem que ter em mente, primeiro de tudo, essa rotina que eu gosto, amadurecer a ideia se realmente é isso que você quer. Segundo, por que e para quem meu ateliê será aberto, né? Para quem que eu tô atendendo. Terceiro, tá? Que é importante você ter anotado quais os seus recursos e instrumentos atuais. Você tem que saber o que você tem, né? Então, por exemplo, para eu começar um ateliê, Gabi, eu tenho 10 mil reais guardados que eu vou começar meu ateliê. Ótimo. Então, você já tem isso, você já combinou na sua cabeça que você vai usar esse valor de investimento
e vai mandar, né, mandar brasa. Agora, se você falar, Gabi, o recurso que eu tenho no momento é o meu recurso manual, eu tenho tempo para me dedicar a isso. Ótimo, isso também é um recurso. O que você tem de recursos para começar o seu ateliê? Levando em consideração que se a pessoa estiver fazendo uma transição de carreira, às vezes ela tem o financeiro, mas não tem o recurso humano, né? Ou então a pessoa que está desempregada, enfim, que quer realmente viver da arte, às vezes ela não tem o recurso financeiro, mas tem muito parte do recurso humano, que é a mão na massa. Então identifica quais recursos você está disposta a colocar nesse seu projeto para começar. Ah, então, olha, eu tenho o meu tempo livre, eu tenho, meio período do meu dia que eu vou dedicar para fazer isso e minha vontade é que eu use esse meio período. Ou então, não, eu vou fazer acontecer, tenho meu dia 24 horas por dia, né? Ou então, tenho só 2 horas à noite, esse é o meu recurso e é assim que eu vou fazer acontecer no tempo que tem que acontecer. Então, identifica, gente. De identificar isso, você já vai saber se você vai precisar pedir um empréstimo, se você vai precisar, talvez, deixar de lado uma função ou terceirizar uma função. Esses dias eu tive uma aluninha que falou assim, numa aula que eu estava dando, de ponto de equilíbrio. Ela falou, eu devo colocar a minha empregada no meu ponto de equilíbrio? Qualquer pessoa, qualquer empresário falaria jamais, você não pode colocar. Mas no caso de um ateliê que é feito em casa, não sei. Aí vai do seu combinado aí, né, que você tem. Para o seu negócio girar, você precisa ter essa secretária, né, esse incluso nas suas contas. Então, gente, vocês têm que entender que é quase... O empresário está todo momento fazendo combinados com ele mesmo. O importante é você ter uma regra e segui-la fielmente, né? Ter aquilo como regra. Então, se o valor da pessoa que eu contratei para eu ter mais tempo para produzir e tudo mais vai ser um valor do ateliê, ok. Coloca, você fez esse combinado com você e aí o seu ateliê paga o valor daquela pessoa que está te ajudando. Entenderam mais ou menos como funciona? Certo? E aí você vai ver se você vai precisar de empréstimo, se você vai precisar contratar alguém, se você vai precisar de terceirizar tarefas, talvez com pessoas da sua família mesmo, e você já vai ter noção dos seus recursos que você tem para investir nesse projeto. Então, aí o pilar número 3, né? Ai, gente, aqui fica um extra para quem é MM, tá? Para quem é minha aluna, eu acabei de falar sobre empréstimo, mas para quem é minha aluna, eu quero que vocês façam um ponto de equilíbrio antes de buscar o empréstimo. Então, vocês têm acesso à aula. Gabi, tô com vontade de começar meu ateliê agora. Vou pegar um empréstimo para comprar um forno, vou fazer assim, vou fazer assado. Ok, apoio vocês com alma e coração e vamos fazer tudo para dar certo. Mas eu preciso que vocês estejam com as finanças de vocês sob controle. E para isso vocês precisam estudar a aula do ponto de equilíbrio que tem lá dentro do método, certo? isso, é o ponto de equilíbrio. Pessoal, lembrando que hoje eu vou falar sobre um assunto específico, tá? Que é sobre como começar um ateliê. Mas se você tiver qualquer dúvida aí na cachola, manda no direct e vem pra live de sexta-feira. Meu Deus, eu não tenho mais live de perguntas e respostas. Nossa, que tristeza. Pode mandar que eu vou fazer depois do meu tema, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que muita gente tem dúvida aí. Aliás, pro pessoal que tem dúvida, gente, por favor, entre em contato no direct, participa da jornada Porcelana de Ouro. Metade das suas dúvidas já vai ficar naquelas aulas, tá bom? E aí vocês vão conseguir ficar mais orientadas aí nesse sentido. Eu digo isso porque às vezes o pessoal chega com uma dúvida diferente, aí eu tô falando de um assunto, aí o pessoal que tava acompanhando esse assunto fala, meu Deus, a Gabi tá falando uma coisa que eu já sei. Então é importante aqui eu seguir essa linha de raciocínio, tá? Bom, gente, então item número 3, falei aí das MMs, tá? Item número 4. Então, por enquanto, a gente já falou sobre amadurecer a ideia, pensar para quem e por que você está fazendo isso daqui,
Saber dos seus recursos, seja humano, financeiro, você tem que ter em mão. O que eu tenho, né? E número 4, montar um plano de negócios. Gabi, mas como que monta um plano de negócios? Isso daí é muito difícil, eu sou artista. Você não tá falando com a pessoa certa, né? Dentro do método eu te ensino como fazer isso através de uma ferramenta chamada Canvas. Mas se você não sabe montar um plano de negócios, é importante, né, que você tenha alguma base, que você busque conhecimento, porque talvez esteja faltando um ajustezinho ou outro para você realmente começar o seu negócio e ter sucesso, né? Começar de forma segura. Gente, e número 5, e essa, anota em negrito, porque essa vai doer. Tem gente que vai ficar chateada comigo agora nessa live. Não fiquem bravas comigo, tá? Eu vou falar uma coisa, mas não fica bravo comigo. Número 5. Desapegue-se da ideia original. Gabi, como assim? Como assim? Não entendi. Eu tô te contando que para você começar a montar, saber a hora exata para montar o seu ateliê, você hoje, provavelmente, se você está assistindo essa live, você tem uma ideia, que é a sua ideia original. Ela, nesse momento, parece muito boa. E eu sei, eu também tenho ideias assim que me parecem muito boa, né? Ah, gente, essa live vai ficar... Eu posto só depois. O pessoal da equipe edita, tá? Mas provavelmente só daqui a alguns meses ela volta aí pro ar. Vamos lá, sobre se desapegar da sua ideia original. Nesse momento, você tem uma ideia e ela realmente parece muito boa. Conforme você vai adquirindo mais conhecimento, montando o seu plano de negócios, entendendo qual é a vida que você quer ter, essa ideia não vai te servir mais. Então você tem que ter a flexibilidade de entender que em um certo momento a sua ideia original vai ser como um diamante lapidado. Você vai lapidando ele. E aí você tem que ter a flexibilidade de largar essa ideia, né? Se você percebeu que o público que você está indo em direção não é o público que vai comprar as suas peças, desapega dessa ideia. Tenha coragem para se desapegar da ideia original. Você está construindo uma ideia melhor ainda. Na verdade, agora você já está construindo um ateliê. E faz parte da construção de um ateliê se desapegar daquilo que você acreditava. Então, se você montou um ateliê, vou dar um exemplo, tá? Mas tomem como um exemplo. Não necessariamente isso acontece em todo lugar. Vou dar um exemplo. Você montou um ateliê e a ideia inicial do seu ateliê era vender as peças, atender pessoas que fazem... Atender arquitetos, vamos dar um exemplo. Atender arquitetos que fazem decoração em parede, tá? Essa era a sua ideia, você estava buscando parcerias com arquitetos e tudo mais. E aí você só queria fazer isso pintado à mão. Você falou, não, no meu ateliê não vai ter decalque, eu só vou trabalhar com uma técnica em específico, porque essa é a técnica que eu amo, eu quero fazer isso e etc. Mas aí você vai caminhando durante o tempo e percebe que muitos arquitetos preferem, por exemplo, uma letra de ouro em decalque. E aí você não consegue desapegar daquela ideia inicial que parecia te servir. Mas hoje, você lapidando esse diamante não te serve mais. Então você vai ter que ter coragem para se adaptar às novas ideias. E eu não estou falando só sobre decalques e etc. Você usa, se você não tiver público para isso, você não usa. Entendeu? Você que sabe aí a hora de fazer e de não fazer. Eu tô falando sobre várias coisas que acontecem, que às vezes a gente quer continuar numa ideia que já não serve mais para o nosso ateliê. Então, durante essa jornada, durante essa construção, você vai mudar a sua ideia. A sua ideia parece e é boa, tá? É boa a ponto de você querer começar, né? Ótimo, quis começar por causa dessa ideia. Mas aí você vai ter que ter a flexibilidade na cachola para entender que essa ideia inicial você está transformando, você está lapidando ela. E isso também faz parte, certo? Gente, aí eu coloquei aqui um medo que vocês podem ter. Vamos revisar o que eu falei só rapidinho? Então, número 1, amadureça as ideias antes de abrir o seu negócio. Essa é a vida que você quer? Número 2,
por que e quem precisará do seu produto ou serviço. Número 3, quais os seus recursos e instrumentos atuais, o que você tem hoje na mão. Número 4, montar o plano de negócio, se programar, certo? Número 5, desapegue-se da ideia original. E aí você pode estar perguntando na sua cabeça agora, Gabi, mas eu tenho medo de dar errado. E, gente, essa é uma dúvida que, muito sinceramente, eu acho que ninguém deixa de ter essa dúvida. Sinceramente, eu às vezes tomo banho e falo, meu Deus, e se der errado? E é normal, essa dúvida faz parte. É muito engraçado isso, né? Inclusive, acho que até se a gente pegar empresários gigantescos aí, que tem muito sucesso e tudo mais, eu acho que eles tomam banho e pensam e falam, meu Deus, e se der errado? Eles também pensam nisso. Porque quando você abre um negócio, a todo momento a gente está correndo risco, né? E faz parte, gente. Agora, eu falei sobre se desapegar da ideia original, e aqui eu quero passar uma experiência para vocês. Além da ideia original, se desapega do fato de precisar necessariamente dar certo e ser perfeito, né? Muitas pessoas ficam com medo, não tomam atitude porque elas acham na cabeça delas que elas precisam dar certo, que elas precisam ser perfeitas. Gente, se vocês soubessem a quantidade de empresários que falam que quebram e tudo mais, e que depois recomeçam, conseguem construir, e que daí quebram de novo, e depois recomeçam e conseguem construir, até achar um ponto que eles fiquem, né, estáveis, entre aspas, porque estabilidade não acredito muito que exista. Mas vocês precisam entender que para começar um ateliê é começar um negócio, né? E para começar esse negócio, tem chances de dar errado, tem sim. Pode ser que não dê certo, né? E se não dá certo, muda a pessoa que você é? E se não der certo, vai mudar literalmente. Você deixa de ser talvez a mãe que você é, você deixa de ser a amiga incrível que você é, você deixa de ser a criança que tem sonhos dentro de você? Não, gente, você não deixa de ser quem é. Isso daqui é um ateliê, é um negócio. E você está disposta a fazer dar certo. Mas se você vê que na jornada não está dando certo, para pensar o que pior pode acontecer. Não dá certo. E até então você não tem um ateliê, né? Então não tá dando certo. Então, gente, coloca na cachola. Você não é perfeita, desculpa te contar, tá? Aliás, perfeita aos olhos do nosso Pai, mas você não é, eu também não sou. Ninguém que tá nessa faixa aqui na Terra, a gente não é muito gente boa, não. A gente é mais pra não muito evoluidinho. Brincadeiras à parte, gente. Para de ter tanto medo de errar. Você tá aqui justamente pra errar. E mesmo com o seu negócio dando certo, você começando um negócio que vai dar certo, tá muito mais relacionado à sua persistência do que ao fato de dar tudo certo. O Ateliê Merak não deu tudo certo. Eu já tive vários projetos que deu errado. Ei, vamos pro próximo. Esse não deu certo, vamos pro próximo. Vocês entendem a importância disso para achar o momento que precisa começar? Se livra dessa carga de ser perfeita, né? Se você faz isso talvez para agradar alguém, se você faz isso porque você acha que se você não for perfeita as pessoas não vão te amar, aí você precisa trabalhar isso algo, né, mais interno, porque pode dar errado, pode dar. E se der errado, né? Você tem mais uma chance, mais outra chance. E aí, ó, acordando todo dia com saúde, acordando bem, com a cabeça boa, com disposição, gente, não tem como dar errado. Se você for persistente e aprender com seus erros, não tem como dar errado. Você pode estar no fundo do poço, onde eu já estive, literalmente no fundo do poço, né? Vocês vão conhecer mais pra frente a minha história, mas já comecei esse ateliê com depressão, devendo dinheiro, né? Com cheque especial lá da minha mãe, com não sei o que, com não sei... E comecei, e fui fazendo, fui errando, fui acertando, fui errando, acertando, errando, e aí a construção continuou, né? E olha que incrível que é isso. Isso é a jornada, isso é a história, né? Não é só quem a gente é. A Gabi do Ateliê tem, nossa, não sei quantos mil seguidores, participa de programa.
Tá, isso é legal também, mas o mais legal é a jornada, né? Que a gente vem, são os erros, os acertos. Então se livra disso, tá bom? É fácil falar, mas isso é uma construção diária, tá? É uma frase que a gente devia tatuar na testa. E toda vez que você olhasse no espelho, falava, olha, eu não sou perfeita, então eu posso errar, posso aprender e tá tudo bem, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, as pessoas vão me amar, né? Vai dar tudo certo, é isso aí. E aí eu até coloquei aqui que vitorioso, gente, não é quem não erra, mas sim quem não desiste, né? Quem não desiste é quem tem a vitória. E o jeito certo para você começar o seu ateliê é, sem dúvidas nenhuma, buscando conhecimento, gente. A capacidade do seu negócio está muito ligada à quantidade de conhecimento que você tem, tá? Lógico que tem uma questão de tempo e tudo mais, mas para sua empresa dar certo, para o seu qualquer tipo de negócio dar certo, está muito ligado à quantidade de conhecimento que você tem ali. Conhecimento, experiência, né? Mas busquem conhecimento. Se você não sabe o que é um Canvas, se você não sabe o que é um mapa de empatia, se você não sabe o que é um fluxo de caixa, se você não sabe o que é um ponto de equilíbrio, tá tudo bem. Você não precisa nascer sabendo isso. Deus me livre, né? Imagina se os bebezinhos saíssem da barriga da mãe já sabendo tudo. Não ia fazer sentido, né? E tá tudo bem que hoje você não, né? Que você não sabe isso. Mas é responsabilidade dessas 56 pessoas que eu tô falando agora, é responsabilidade sua buscar esse conhecimento, tá? Já tô te alertando, você precisa ter conhecimentos para construir o seu ateliê de sucesso, certo?